Antônio Carlos, duas bichinhas estavam passeando quando uma delas, ao assustar-se com uma borboleta, caiu num poço. Na queda, a bichinha quebrou as duas pernas e os dois braços. Ficou lá embaixo, imóvel, berrando por socorro. A outra bicha saiu correndo para pegar uma corda. Chegou no poço e jogou a corda para a amiga. Vai, pega essa corda aí, Mona, pega! Mas como se eu tô toda quebrada? Gruda os dentes na corda, boba! E lá se foi a bicha a cravar os dentes e a subir. Quando finalmente a bichinha estava quase chegando na beira do poço, a amiga disse: Bicha, que dentes mais lindos! Eu estou passada! Obrigada!